10ª aula da Escola da Constelação Familiar. Lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim você recebe sempre a notificação quando eu postar um vídeo novo. E nesta aula eu vou falar sobre a lei do equilíbrio e da compensação. Nos vídeos anteriores eu já falei sobre a lei do pertencimento, a lei da ordem, e agora a gente vai falar sobre a lei do equilíbrio e da compensação. Então, que lei é essa? É uma lei que está a serviço da troca nas nossas relações. Então, quando eu tomo algo de alguém, ou seja, quando eu recebo algo de alguém, automaticamente eu me sinto obrigada a dar-lhe algo também. Então, o que isso significa? Que nós sentimos que estamos devendo àquela pessoa até que a gente dê algo em troca. E assim pagamos a suposta dívida. Então, o que acontece quando isso acontece? Então, você me fez um favor, eu retribuo esse favor. Aí eu começo a me sentir livre naquela relação novamente. Ou seja, eu não estou em débito nessa relação. Por quê? Porque a consciência nos deixa em paz. Mas enquanto eu não estabelecer este equilíbrio, na verdade, cada vez que eu vejo a pessoa, que eu encontro a pessoa, a sensação é de que eu devo algo a ela. E isso é em coisas simples, gente. Então isso é uma lei que faz parte das relações e Bert Helling percebeu ela enquanto ele estava ali estudando tudo que ele estudou para chegar nas constelações familiares. Então, assim, ela está muito ligada, essa lei, à lei do retorno, né? Que atua no universo, né? Então, o que acontece? Quando eu recebo, eu devolvo. E assim, vice-versa. Então, por isso que nós não devemos dar mais ou receber em excesso numa relação, por exemplo. Principalmente se nós falarmos de relação amorosa. Por quê? Porque nós vamos colocar o relacionamento em risco. Às vezes eu vejo mulheres fazendo muito na relação. Ela que cuida de tudo, ela faz tudo, ela prepara jantares, ela serve o tempo todo. Mas o parceiro não está conseguindo retribuir. O parceiro não consegue fazer aquilo. Então o que acontece é ela faz demais, ele de menos. O desequilíbrio está formado e é óbvio que o relacionamento está em risco. Então, Bert Helling falou um item muito importante, que é o dar e tomar com amor. Então, o que ele quis dizer com isso? Se alguém me der algo e eu compensá-lo, por exemplo, pagando o preço total, a relação termina, tá ok. Então, você me deu algo, eu paguei por aquilo, tá ok. Então, ambos vão seguir os caminhos separados novamente, podemos novamente nos encontrarmos e assim vai. E é muito diferente quando as pessoas se amam. Então, por isso que é o dar e tomar com amor. Por quê? Porque além da necessidade do equilíbrio na relação, entra em jogo o amor. O que isso significa? Significa que assim que eu recebo algo de alguém que eu amo, eu lhe devolvo mais daquilo ou igual no mínimo. Isso vai fazer com que a outra pessoa sinta-se novamente em dívida comigo, mas como ela me ama, ela também me devolve mais do que foi exigido pelo equilíbrio ou no mínimo igual. Então, desta forma, cresce a troca do dar e receber entre as pessoas que se amam. E com ela, é claro que cresce a profundidade da relação. Então, por exemplo, a pessoa está ali, me deu um presente, eu vou lá e devolvo o presente, compro um presente para a pessoa também, né? Independente se essa relação é amorosa ou é entre pais e filhos, por exemplo. Não tem problema, mas sempre é bom ter o equilíbrio, mesmo na relação com pais e filhos, que é uma relação que normalmente não se fala muito equilíbrio. Eu acho importante, principalmente se você é adulto. Né? Bert Helling também fala das desordens em dar e tomar. Né? Então, a ordem de dar e receber também é perturbada
se eu der mais a outra pessoa do que ela quer ou que ela seja capaz de devolver. Eu não posso cobrar de alguém aquilo que a pessoa não pode me dar. Sabe aquela coisa, eu fico cobrando amor, 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 mas a pessoa não tem para dar, como é que ela vai me dar? Muitas vezes a gente tem essa relação com os pais, a gente cobra, 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 mas eles não têm para dar. Então, muitos consideram que é um amor especial quando, né, o outro está naquele equilíbrio. Agora, muitas pessoas dão demais, sabe? Aquela coisa que banham o outro com amor demais e ele não consegue retribuir. Então, quando você fica tentando dar, a pessoa não consegue devolver, o que acontece? Vai acontecer o desequilíbrio e essa pessoa que está recebendo, ela tem dificuldade de restaurar a igualdade. E a consequência disso é aquele a quem foi dado demais fica até com raiva e deixa a relação. Então não queira segurar a outra pessoa perto de você dando demais para aquela pessoa, porque isso não vai manter. Então se a gente olhar para a relação de um casal, então se tem uma pessoa que dá demais na relação, essa relação está à beira de terminar. Por quê? Porque eu quero fazer de tudo para que ele me ame e eu faço demais. A outra pessoa não consegue nem sequer receber. E aí o outro lado diz assim, mas é ingrato. Eu faço, né, tanto por ela não me devolve nada. E vai acabar a relação. Então assim, quem dá demais tira do outro a oportunidade de retribuir. E isso é aquela coisa, sabe? Inconscientemente ela fica dando em excesso, né? Com a intenção de domínio ou controle sobre o outro. Então, um exemplo assim, dentro de casa, perceba o casal, né? Lava, passa, cozinha para você, terá que, sabe? Aquela coisa, eu faço tudo por você, então você terá que fazer algo por mim. Sabe? Então, ou o marido diz assim, eu trabalho o dia todo, você só fica em casa. E começa a discussão por causa desse desequilíbrio de troca. Então, não fique fazendo demais se o outro não está conseguindo retribuir, porque essa relação vai acabar. Então, por quê? Porque quem recebe demais geralmente não suporta. Quem recebe demais é aquela pessoa que sai da relação, justamente porque ela não consegue retribuir da mesma forma. E aí ele se sente inferiorizado, né? Aí ele fica no papel de vítima como se fosse, sabe, tipo assim, eu não sou capaz de ter esse amor para mim, então eu prefiro finalizar. Eu acompanho muitos relacionamentos desta forma. A mulher é carente, a mulher precisa de cuidado, então ela se joga de corpo e alma no relacionamento. E aí ela faz horrores para aquele homem. Vai acabar. Porque ele não está conseguindo retribuir, aliás, nem dá tempo de retribuir, né? Porque ela faz demais o tempo todo. Então ele começa a se sentir mal e ele fica com raiva da relação porque ele se sente inferior. Porque ele recebe, quem recebe se sente inferior. Então ele vai recebendo, não consegue retribuir, ele prefere finalizar. Bert Helling também fala sobre o equilíbrio no negativo. Então, muitas vezes, né, as pessoas sentem a necessidade de equilíbrio quando os outros nos prejudicam. Então, o que acontece? Eu tô ali, alguém fez algo de mal para mim. Então, eu quero fazer algo também para ele. Sabe a história da vingança? Olho por olho, dente por dente. Então, ambos estão ali no equilíbrio. Só que é algo negativo, né? É algo negativo. Então, assim, a vítima que foi prejudicada, ela quer fazer algo para outra pessoa também. E aí o que acontece é, muitas vezes, quem fez algo de ruim por primeiro, começa a se sentir culpado. Então, o desequilíbrio começa, né?
E por essa necessidade de equilíbrio, mesmo que é negativo, fica insuportável. Fica insuportável. E muitas vezes, aquela pessoa que fez mal por primeiro, ela tende a ceder. Tende a ceder. Por exemplo, ela magoou demais a pessoa. Magoou demais a pessoa. Aí a outra também reagiu e magoou. Só que a primeira pessoa que magoou, ela sente o peso da culpa. Que ela não deveria ter feito aquilo, né? Então, muitas relações, né, começam a ficar balanceadas por causa disso. Então, um faz algo, ofendeu o outro revida, mas daí aquela pessoa que levou, né, aquele que começou a fazer alguma coisa, ele não suporta e vai haver desequilíbrio. Então, a melhor maneira de equilibrar no sentido negativo não é ferir o outro da mesma forma, né? Ou muitas vezes até mais, mas sim um pouco menos, sabia? Então isso significa o quê? Que a pessoa se vinga, mas desta vez com amor, né? Às vezes isso a gente percebe assim numa discussão, né? Por exemplo, a mulher vai e ela fala áspera e ofende o homem. Ele fala algo para ela, mas muito menos. Muito menos. E aí o que acontece, quando ela recebe, ela fica, né? Ela percebeu ali, opa, tem algo aí. Então ela fica muito mais cautelosa na relação e tende a restabelecer o equilíbrio. E aí quando isso acontece e tira o pé do acelerador, o amor começa a se aprofundar. Então assim, também a gente vê essa questão de equilíbrio, né, em caso de ajuda às pessoas mais necessitadas. Por exemplo, é possível ajudar, mas quando existe muita dor envolvida, quando eu sou movida por um desejo de salvar, né, muitas vezes eu não permito que a pessoa viva aquilo. Então eu quero salvar, eu estou dizendo o quê? Você é tão incapaz, você é tão sem valor, você é tão sem força que eu preciso te ajudar. Então cuide quando você está na vida querendo ajudar as outras pessoas. Tem muita gente que é assim, ai, fulano está deprimido, né? Eu vou lá, vou fazer uma visita, vou ver o que está acontecendo. Ele não pediu a sua ajuda. Ou você é constelador familiar, ai, eu vou ver se ele não quer uma constelação. Ele não pediu a sua ajuda. Ele não pediu a sua ajuda. E tem outras pessoas que fazem constelação de graça, por exemplo, ajuda de graça. Cuidado com isso. Você tem que gerar algo em troca. Tem que gerar. É claro que às vezes você vai fazer uma constelação para uma pessoa que não tem condições de pagar uma constelação, mas alguma coisa ela tem que pagar. Entendeu? Sabe por quê? Porque senão eu estou chamando ela de pobre coitada, eu estou chamando ela que ela não tem condição e eu vou ter que dar uma constelação para ela. Porque a pessoa precisa, sabe, ter a dignidade de viver seu próprio destino. Então, se a pessoa está passando por um momento difícil, não vá lá tentar resolver o problema dela. Você pode até se aproximar da pessoa e só dizer assim: se você precisar de algo, eu estou aqui. Você pode contar comigo. E recua. E recua. Porque se ela está numa situação difícil, ela tem força para sair dessa situação. Só que se você for lá e começar a interferir, eu não deixo ela viver o destino dela. Então ela pode, sabe? Ela pode interpretar de uma maneira totalmente negativa. Então nós precisamos entender que tem pessoas que possuem sim destinos desafiadores. Né? Tem pessoas que têm um destino muito mais desafiador. Mas dentro dela, ela tem uma força para sair disso. Ela pode receber ajuda, talvez. Ela pode ter ajuda da providência divina, que se manifesta o tempo todo ali para ajudar ela. Sabe? Ela vai ter que fazer os movimentos
que somente ela pode fazer. E um desses movimentos é te pedir ajuda. Ela pode saber que você está ali, mas ela decide se quer ajuda ou não. Ela precisa fazer o movimento, porque quando ela faz o movimento, ela assume aquele destino e diz, bom, eu vou buscar ajuda para conseguir enxergar de uma maneira diferente, né, e obter os resultados que eu quero. Então o equilíbrio, né, a lei do equilíbrio nos fala sempre desta questão do dar e do tomar. Não importa se é entre familiares, próximos, mãe, pai, irmãos, se é com o relacionamento amoroso, se é a minha contribuição para com o meu filho, se é com outras pessoas, se é com amigos, né? Então, assim, não importa, o equilíbrio sempre se faz necessário. Dá aquilo que você consegue dar e tome aquilo que a outra pessoa pode te dar. Nunca queira receber do outro aquilo que você acha que o outro tem que dar para você, porque às vezes ele não tem como te dar isso, ele não consegue, ele não dá conta. E nós precisamos respeitar cada um, tá? E entender que ele está fazendo o melhor dele. Então eu quero convidar você para você observar a sua vida. Observe se existe algo em desordem na sua vida em relação ao equilíbrio de dar e tomar, né? A troca está equilibrada? Como está a sua relação com colegas, com familiares e no seu trabalho? Porque o seu trabalho também é muito importante o equilíbrio. Porque se você faz um trabalho que custa X no mercado, mas você quer cobrar bem mais barato para ganhar clientes, você está em desequilíbrio. Cobrar mais barato pelo teu serviço gera desequilíbrio. Então, como que está o equilíbrio com o seu trabalho? A troca está equilibrada? Como que está o seu relacionamento, né, amoroso? Está equilibrado? Se não, né, se por acaso não, o que eu posso fazer para entrar em equilíbrio? O que eu posso fazer para equilibrar, né, essa área ou aquela área da minha vida quanto ao dar e receber? Lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser informado sempre que eu postar um vídeo novo aqui.